Vamos aí começar o nosso penúltimo dia aí da maratona LGPD Turbinada. Hoje nós vamos falar aí, tratar sobre os princípios, quais são os princípios que a LGPD nos traz e quais são os direitos dos titulares de dados. Eu acho importante ressaltar que princípios, não adianta você fazer tudo certo se você não atender todos os princípios, não é apenas um. A lei ela traz ali 10. Na verdade, são 11 princípios, porque tem um que está ali implícito no caput do artigo. O artigo que fala sobre os princípios é o seu artigo ali 6º, e para quem não é do direito, não conhece, o caput ali é o texto ali do seu artigo 6º, ele traz ali um princípio, que é o princípio da boa-fé, e depois ele traz ali mais 10 incisos, tratando outros princípios aí, gerando um total de 11 princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, e você tem que observar todos, você não pode deixar passar nenhum deles. Se o seu tratamento de dados não preencher ali todos os princípios, não tiver de acordo com todos os princípios que o artigo 6º da LGPD traz, você não poderá efetuar esse tratamento de dados. Você não pode aí dar continuidade no tratamento, você não vai estar de acordo com o que a lei ali regulamenta para que você possa vir seguir. E nós vamos falar também sobre os direitos dos titulares de dados, porque os titulares de dados, que são ali os clientes, consumidores, a pessoa natural, né, a pessoa física e a pessoa comum, ela tem alguns direitos, porque a lei também veio para dar ali uma espécie de empoderamento para o titular de dados, para que ele tenha mais controle. Então, ele tem ali alguns direitos resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados que devem ser observados. As empresas têm que se atentar a eles, não podendo ali deixar de obedecer nenhum desses direitos que são fornecidos. Senão, o titular de dados tem total direito, vamos dizer assim também, né, de ele fazer alguma denúncia, de ele buscar alguma ação judicial para que seja atendido os direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Vamos começar aí pelos princípios. Como eu disse, os princípios estão lá no seu artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, e no seu caput, lá o texto do artigo 6º, ele já nos traz ali sobre a boa-fé. Esse princípio ele é bastante comum no direito, praticamente tudo que você vai fazer dentro do direito, você tem que observar essa boa-fé. O que é boa-fé? A boa-fé seria não ter intenção de fazer algo ilícito, não ter intenção ali de negligenciar alguma coisa, não ter intenção de agir de má fé, vamos dizer assim, né? Então, você tem que agir, você tem que fazer esse tratamento de dados ali, observando a boa fé, observando ali a boa conduta e não tendo a intenção ali de utilizar de meios maliciosos ou de meios ilícitos no tratamento de dados. Seguindo aí, lá no seu inciso 1, nós temos o princípio da finalidade. E o que o princípio da finalidade diz? O que quer dizer o princípio da finalidade? Que para você realizar um tratamento de dados, você tem que obedecer esse princípio. A finalidade, ela diz respeito ali à realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular de dados. Então, ela tem que ter uma finalidade específica e essa finalidade tem que ser informada ali para o seu titular de dados, o seu consumidor ali, o seu cliente. Ele tem que estar ali consciente de qual será a finalidade que esse tratamento de dados vai ter. Para que aquele dado dele coletado, tratado, vai ser utilizado, qual que é a sua finalidade ali. E no seu inciso 2, temos lá o princípio da adequação. E o que vem a ser o princípio da adequação? Além de você ter que observar o princípio da boa-fé, lá não tem intenção de negligenciar o titular de dados ou não negligenciar a forma de tratar o dado pessoal ali do seu cliente, do seu titular do dado, você tem que observar a finalidade que nós falamos e a adequação. A adequação seria mais a respeito ali sobre a compatibilidade do tratamento de dados com a finalidade informada ao titular. Então, se eu estou ali solicitando o seu dado para uma finalidade X, tem que estar adequado para que atinja somente essa finalidade. Então, tem que condizer ali. Se eu estou
pedindo o seu dado para tal coisa, eu não posso ultrapassar daquele limite ali, tem que estar totalmente adequado, tem que estar totalmente ali voltado para aquela finalidade. Eu não posso sair ali do que eu disse para o meu titular de dados, para o meu cliente, que eu ia fazer. Então eu tenho que estar adequada a essa finalidade e não fugir dela em momento algum. E como a gente citou na aula de ontem sobre questão do consentimento, para cada finalidade eu preciso ali de uma base legal amparando, seja se for por consentimento, para cada finalidade do tratamento de dados eu preciso de um consentimento específico de forma individual. Então, aí nós temos que nos atentar a esses requisitos aí. Seguindo, além da boa-fé, além da finalidade, além de prestar atenção aí sobre a adequação, o tratamento de dados também tem que estar de acordo com a necessidade, tem que atender a necessidade que o titular busca. Nessa questão de necessidade seria mais a respeito ali de dados necessários. Eu só posso solicitar os dados que sejam realmente necessários para que eu consiga efetuar aquilo que o meu cliente ali, aquilo que o meu titular de dados está procurando. Então eu não posso fugir ali do que ele procura. A gente costuma dizer, aí a gente costuma fazer a utilização de que menos é mais dentro da empresa. Então, quanto menos dados eu puder solicitar ali, eu puder armazenar da pessoa, do titular de dados, melhor. Então, a gente tem que prestar atenção sobre a necessidade. Realmente aquele dado é necessário para que aquele tipo de serviço seja prestado, para que você consiga ali satisfazer à vontade o que o cliente está procurando, para que não fuja ali, você não esteja pedindo dados desnecessários. Vamos colocar um exemplo aí, um aplicativo de fotos mesmo, que eu citei ontem. Para que um aplicativo de fotos tem que ter acesso à sua localização, sendo que a finalidade dele ali é apenas relacionada a tratar fotos? Então ali o único dado necessário ali que você a única informação que ele deveria ter acesso seria a sua galeria de fotos, porque se é um aplicativo de fotos, você está baixando ali, então subentende que ele tem que ter acesso às suas fotos para que ele consiga te entregar o que aquele aplicativo está te propondo, que você está buscando naquele produto ali. Então não faz sentido algum ele querer ter acesso à sua geolocalização, sendo que para ele te entregar o que você procura, não tem essa necessidade, aí foge da necessidade aí do produto final. Seguindo, nós temos lá no inciso 4º do mesmo artigo, aí no artigo 6º da LGPD, nós temos o princípio do livre acesso. O que vem a ser esse livre acesso? O titular de dados, ele tem o direito de saber quais os dados que a empresa tem dele, quais os dados a empresa trata deles e de que forma os dados dele são tratados, e ele pode solicitar isso a qualquer momento sem ônus para ele. A empresa tem que fornecer as informações, né, de forma gratuita. Então, a qualquer momento, se uma empresa faz o tratamento de dados meus, eu como titular de dados, eu posso ali solicitar, eu tenho ali o livre acesso para ver o que ela está tratando sobre mim, e ela tem que me responder de forma gratuita, sem me cobrar nada e de forma, vamos dizer assim, mais fácil. Além de ser gratuito, o acesso tem que ser facilitado, não pode colocar ali imposições ou dificuldades para que eu tenha acesso às minhas informações pessoais que aquela empresa está tratando. Seguindo, nós temos o princípio que fala sobre a qualidade dos dados, que está lá no seu inciso 5º. O que seria o princípio da qualidade dos dados? A qualidade dos dados diz respeito que o banco de dados ele tem que ser ali fidedigno, ele tem que ser ali coerente, correto. Ele não pode tratar informações suas que não sejam verdadeiras ou que estejam ali de formas erradas. Então, as suas informações têm que ter qualidade, têm que estar todas corretas, tem que estar ali de acordo com o que realmente condiz com a sua verdadeira informação. Então, essa questão da qualidade diz respeito a isso. Os seus dados não podem estar ali
de forma errada, de forma incoerente, né? Então eles têm que condizer com o que realmente os seus dados são. Não posso ter ali um número de CPF errado, eu não posso ter ali um número de RG errado, e o titular tem o direito de pedir a retificação dessas informações caso a empresa esteja ali armazenando com informações falsas, né, que não sejam ali verídicas. Seguindo, nós temos lá no seu inciso 6º, sobre o princípio da transparência. E o que é o princípio da transparência? A transparência, ela é como se fosse a palavra-chave, né, dessa questão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Eu acho que o que ela mais busca, acho que um dos princípios mais importantes e que mais condiz com a finalidade ali, com para que a LGPD veio, foi justamente essa questão de transparência, né? Para as empresas passarem uma transparência ali para nós, titulares de dados, vocês, titulares de dados, para que isso gere ali mais confiabilidade, para que a gente tenha mais controle sobre o que está acontecendo com as nossas informações a partir do momento que a gente faz ali um cadastro, a partir do momento ali que a gente fornece as nossas informações para uma empresa desconhecida ou para alguma organização ali desconhecida. Então, essa questão da transparência, ela versa sobre a garantia aos titulares de dados de informações claras, precisas e acessíveis, né? Então, tem que observar essa questão aí sobre as informações claras, precisas e acessíveis, além de ter aí, prestar atenção no princípio da boa-fé, qualidade, necessidade. Tem que ter, se atentar à questão da transparência, senão o seu tratamento de dados não vai poder ser efetuado, não condiz com o que a Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta. Seguindo, nós temos o princípio da segurança. E o que seria segurança? Segurança eu acho que seria também uma outra palavra-chave da Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando me vem na cabeça a LGPD, me dá a impressão ali de, se eu pudesse resumir em 2 palavras, eu resumiria que a finalidade dela veio para nos gerar mais segurança e transparência. E o que o princípio da transparência quer dizer? O que ele fala? Qual é ali os pontos que nós temos que nos atentar? A segurança, ela diz a respeito ali de utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. O que é isso? Ela fala que a empresa ela tem que adotar ali medidas, investir em medidas para que os seus dados sejam tratados de forma segura, seja contratando ali um antivírus, um software, seja investindo em segurança da informação, seja investindo no setor de TI ali, seja investindo em algum projeto que minimize os riscos, minimize ali as chances, as possibilidades de acontecer algum incidente de segurança, algum vazamento de dados. Então eles têm que adotar, as empresas, as organizações têm que adotarem medidas para que tentem minimizar, tentem aí prevenir que riscos futuros aconteçam, que danos futuros aconteçam. Mas nós sabemos que não tem como uma empresa estar 100% segura ali, estar 100%, vamos dizer, impossível de vir a acontecer algum incidente de segurança. Só que ela tem que adotar meios que impeçam, né, que essas ações venham a acontecer. Então ela tem que tentar diminuir o risco que venha a acontecer aí um incidente de segurança, um vazamento de dados. Então todas as medidas possíveis e cabíveis ela tem que tomar para que evitar o risco aí de vir a surgir algum dano ou algum transtorno referente ao tratamento de dados pessoais ali dos titulares de dados, seus clientes consumidores. Seguindo, nós temos o princípio da prevenção. A prevenção ali também diz muito respeito de adotar medidas para prevenir a ocorrência desses danos, né? Além de você investir na segurança, você tem que reforçar esse princípio ali, investindo na prevenção. Então você tem que prestar mais atenção
é sobre os meios e mecanismos ali que podem vir a ser utilizados para prevenir danos futuros, para prevenir incidentes futuros, para prevenir aí imprevistos relacionados a tratamento de dados. Então, todas as maneiras que você puder utilizar, todos os meios, mecanismos que você tiver ao seu alcance de utilizar para que você possa aí mitigar os riscos, diminuir a possibilidade de acontecer, de os dados estarem ali sendo expostos aos riscos ou de vir surgir ali algum incidente. Então você tem que aí tentar fechar essas lacunas, essas possibilidades ao máximo. Então você tem que investir, além da segurança, investir na questão da prevenção para que não gere aí, não cause algum transtorno e não venha aí sofrer algum incidente de segurança. Seguindo, nós temos aí o princípio da não discriminação. E o próprio nome já diz, a não discriminação diz que você não pode utilizar ali de tratamentos de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então ali ela te impossibilita que você faça tratamentos de dados com essa finalidade, aí, com esse intuito de discriminar alguém por certo tipo de informação, seja discriminar por cor, raça, opinião religiosa, opinião política, alguma coisa relacionada à saúde. Então você não tem que se atentar para não fazer um tratamento de dados voltado para que você cause ali algum ato discriminatório a um titular de dados. Então a lei ela veda isso. Então você tem que se atentar a todos. Lembrando, você não tem que prestar atenção em apenas um princípio, falar assim, não, eu vou respeitar só o princípio da necessidade e tá bom aí, vou deixar passar os outros, não vou me atentar aos outros. Não adianta você seguir só o que um diz e deixar passar os outros. Você tem que estar de acordo ali, o seu tratamento de dados tem que estar de acordo ali, a conta tem que fechar com todos os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Você não pode deixar de obedecer nenhum desses princípios, porque caso contrário você está ali descumprindo esse regulamento, você está ali descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados e se colocando aí como que eu vou dizer, podendo sofrer sanções por não estar observando tudo que ela diz. Então você tem que observar todos os princípios, você tem o seu tratamento de dados, tem que estar de acordo com todos os princípios, aí tem que seguir todos os princípios, ponderar todos os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz e não apenas não apenas o que você achar mais interessante, achar mais que compense mais investir ou não. Seguindo, nós temos... eu vou tomar água aqui, minha garganta parece que secou. No seu inciso 10 aí, nós teríamos o último princípio, né? Como eu falei, a boa-fé está implícita ali no caput do artigo. Quem não sabe o caput do artigo é aquele parágrafo onde fala, o texto do artigo ali, o texto principal lá no seu artigo 6º, aquele texto ali nós chamamos de caput. Então, nós temos aí no seu inciso 10 a responsabilização, né? O princípio da responsabilização e prestação de contas. O que isso quer dizer? Que a empresa ela tem que demonstrar aí que ela está adotando medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e sua eficácia. Então ela tem que demonstrar aí, provar, comprovar que ela está atenta a tudo que as normas de proteção de dados trazem. Então ela tem que prestar contas sobre isso, né? E se responsabilizar sobre essa questão de estar de acordo com o que as normas de proteção de dados traz, o que as normas de privacidade traz, o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então ela tem que utilizar mecanismos que comprovem e demonstrem que ela está sim cumprindo todos os requisitos, todos os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, para você efetuar um tratamento de dados, você tem que observar todos esses princípios aí, né? Porque, como eu disse, não adianta você fazer a utilização da base legal correta,
não adianta você seguir tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados traz e pecar aí na hora de observar os princípios, infringir algum desses princípios, né? De nada adianta você tomar todo o cuidado em um ponto e esquecer do outro. É como se não tivesse valido de nada aquele esforço que você fez. Ou você faz tudo ou você não faz nada. Você não pode escolher o que você quer ou não quer fazer. Você tem que cumprir tudo que a lei traz. Se for para fazer só um pedaço, é melhor você nem fazer. Não adianta você fazer pela metade, sendo que você não estará cumprindo, você não estará adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então não compensa você só observar metade da lei, só o que você acha que te convém e esquecer do resto. Você tem que observar todos os pontos. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Que é melhor nada do que fazer as coisas pela metade, sendo que você vai ser punido do mesmo jeito. Os princípios, nós chegamos aí ao final, eu falei da boa-fé no começo, né? Então, no total, nós temos 11 princípios. Vamos passar aí agora sobre os direitos dos titulares de dados. Nós, como pessoas físicas, nós como consumidores, como clientes, como usuários, nós temos alguns direitos, nós temos aí, a lei traz algumas proteções para que a gente possa exigir que as empresas cumpram, que as empresas se atentem a alguns detalhes importantes para que a gente tenha noção, para que a gente tenha conhecimento, tenha controle do que aquela empresa está fazendo com os nossos dados, do que aquela empresa está tendo acesso aos meus dados. Então eu tenho esse controle aí para poder saber o que está acontecendo, qual que é ali a vida útil, qual que é o ciclo ali dos meus dados. Então a lei traz aí alguns direitos. Um dos primeiros direitos que eu vou citar para vocês, os direitos titulares de dados, eles estão lá no seu artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro diz respeito à confirmação de existência de tratamento. O que é a confirmação de existência de tratamento? Nas primeiras aulas, eu mencionei para vocês que a empresa, um dos primeiros atos, ela tem que fazer... Opa, balançou aqui, peraí. Um dos primeiros atos ali é indicar um DPO, indicar um encarregado de dados. Então, é esse encarregado de dados que vai fazer essa intermediação entre a empresa ali, que no caso seria o controlador, com os titulares de dados. Então, é ele que vai responder a todas as solicitações que os titulares de dados fizerem para aquela empresa, para aquele controlador. Então, o DPO ali, o encarregado, que é o responsável de prestar esclarecimentos da empresa para esse titular de dados quando for solicitado. E essa questão de confirmar a existência de um tratamento seria o seguinte: a qualquer momento eu posso chegar na empresa e falar assim, olha, quem que é o DPO da empresa aqui? Quem que é o encarregado? Eu gostaria do contato dele, se não tiver explícito, né? Porque deveria estar explícito o contato desse DPO. Aí ela te passa lá um e-mail, um telefone de contato. Aí você manda a solicitação falando assim, olha, eu gostaria de saber, olha, empresa, eu gostaria de saber se você trata algum tipo de dado meu. Você está efetuando algum tipo de tratamento de dados meus. Eu tenho o direito de saber se você está efetuando um tratamento de dados meus. Aí eu tenho um prazo lá para te responder se trata ou não tão, se no seu banco de dados tem ou não tem alguma informação pessoal sua. Tá, você perguntou, confirmou, tem, não tem, é seu direito de saber se eles estão tratando os seus dados ou não. E o próximo direito é acesso aos dados, de respeito ao acesso aos dados. Deixa eu tomar uma água de novo aqui, porque... E o que seria esse acesso aos dados? Primeiro, você ligou lá para confirmar se tem dado. A empresa falou assim, não, nós temos, nós tratamos dados seus. Acesso ao dado seria, tá, vocês tratam dados meus, agora eu quero que vocês me mandem tudo meu que vocês têm, todas as informações minhas que você tem armazenado aí no seu banco de dados. E a empresa, ela é obrigada a te fornecer, ela é obrigada a falar se trata os seus dados e ela é obrigada a te fornecer quais dados são esses que ela trata de você. E tudo isso de forma gratuita. Tudo isso subentende que vai ser feito por esse DPO, por esse encarregado ou por algum responsável que ela vai ali titularizar para que faça essa intermediação com você. O próximo direito que a lei traz diz respeito à correção dos dados incompletos ou os dados aí
que estejam de forma erradas. Você ligou lá, falou que a empresa falou que trata dados seus, aí você solicitou, pediu para ver quais são as informações suas, aí falou, olha, nós temos acesso ali ao seu nome, e-mail, CPF, telefone. Aí você vê que tem alguma informação sua errada, um número de telefone, ou um número de CPF, ou seu nome está escrito de uma maneira errada. Você tem o direito de solicitar que essa informação seja corrigida ou seja acrescentada. Às vezes colocou só o seu primeiro nome, o nome do MEI, você quer que coloque o seu sobrenome final. Então você tem o direito de fazer essa solicitação também. E outro direito que você tem é diz respeito à anonimização. Nós já falamos aí que o que são dados anonimizados, né? Dados anonimizados, lá para quem estava nas outras aulas, é quando você pega uma informação pessoal e consegue ali criar uma chave para que você não identifique mais aquele titular de dados. Você só tem acesso à informação que te interessa. No caso, se eu quero só saber ali qual que é a faixa etária ali dos meus clientes, não preciso ter necessidade de saber o nome para quem está ligado àquela idade. Eu só preciso ter acesso à idade. Então, eu crio uma chave para o nome daquela pessoa e para eu conseguir ter acesso somente à idade dela, porque o que me interessa é a idade. E esse processo aí é irreversível. Eu não tenho a chave de volta para conseguir identificar a quem essa idade ali está dizendo. Eu não consigo ter acesso mais ao titular de dados originário ali, a quem aquela informação se refere. Eu só consigo saber que a pessoa tem 60 anos, mas eu fiz ali o processo de anonimização, eu não consigo mais reverter para saber quem é que tinha 60 anos ali no meu banco de dados. Então esse é um dos direitos do titular de dados, é solicitar que seus dados sejam anonimizados. Só que claro que tem que ser feita aí uma avaliação, né? Sobre se convém ou não para a empresa, se existe alguma outra base legal que ampare ali para que ela tenha acesso às suas informações de forma não anonimizada. Seguindo, nós temos a eliminação, o direito de eliminar os nossos dados. Se você ligou na empresa, a empresa te falou que trata dados seus, te mostrou quais são os dados, você já corrigiu os dados e você fala que não quero mais que você trate esses dados meus. Você pode solicitar essa eliminação desses dados pessoais e ela é obrigada a eliminar se não tiver nenhuma base legal que ampare esse tratamento ali por mais tempo, seja uma obrigação contratual, seja ali uma obrigação legal, existe alguma lei específica que autoriza o tratamento de dados. Então, fora se não tiver alguma base que ampare o tratamento de dados, a qualquer momento que eu solicitar a eliminação dos meus dados, eu tenho esse direito e a empresa é obrigada a eliminar os dados a qualquer momento. Seguindo, os titulares de dados também têm direito à revogação. A revogação, estou me referindo ali à revogação do consentimento. Quando a empresa solicita ali um dado seu e a sua base legal é apenas o consentimento, só porque você autorizou, falou, não, pode ter acesso ao meu e-mail ou ao meu telefone, não sei. Esse dado está ali baseado no consentimento. Você só pode tratar, a empresa só está podendo fazer aquele tratamento de dados porque eu dei o consentimento. O fato de eu ter dado o consentimento uma vez não quer dizer que aquele consentimento vale ali pelo resto da vida. Eu posso dar o consentimento agora, passar 30 minutos depois, falar, não quero mais que você trate esse dado meu, quero revogar meu consentimento e não quero que você trate esse meu dado. Você tem esse direito. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, desde que entra a questão também aí, se não existir ali uma outra base legal que ampare a empresa de tratar o seu dado, desde que a base legal que está ali autorizando o tratamento daquele seu dado pela empresa seja apenas o consentimento. Então eu posso aí solicitar a revogação desse consentimento. Uma hora eu queria, mas mudei de ideia, não acho mais interessante que você tenha acesso a essas minhas informações e não preciso justificar o porquê, só não quero. Pronto, a empresa é obrigada, se não tiver uma outra base legal que autorize esse tratamento desses dados, esse armazenamento, esse arquivamento dessas informações pessoais suas. Seguindo, nós
os titulares de dados também têm direito à portabilidade. O que seria portabilidade? Portabilidade, quem lembra aí da questão de usado bastante em telefonia, né? Às vezes, sei lá, eu sou da operadora Oi e quero passar para a operadora Claro, mas eu quero manter o meu número. Aí eu vou lá e faço a solicitação de portabilidade, né? Eu só troco de empresa ali e continuo com o meu mesmo número que era de quando eu era cliente da Oi. Então, nós como titulares de dados, quando os consumidores, os clientes, também têm esse direito da portabilidade, solicitar que seus dados sejam portados para uma outra empresa. Um exemplo seria de dados pessoais, solicitar essa portabilidade, seria em caso de plano de saúde. Às vezes eu contratei um plano de saúde e quero trocar de plano de saúde. Então eu tenho o direito de solicitar ao plano de saúde X que transfira todo o meu histórico, toda aquela minha informação para o plano de saúde Y, porque agora eu quero ser cliente dele, para eu não precisar de ter que fazer todo aquele procedimento de novo, para não ter que eu mesma tirar ali as informações e levar, eu posso solicitar que ela mesma faça essa portabilidade das minhas informações para a empresa que eu estou contratando, para a empresa que eu estou trocando ali. Então, eu tenho direito de solicitar essa portabilidade. Só que essa questão da portabilidade aí, ela ainda é uma questão muito vaga. Eu creio que a ANPD ainda vai aí nos dizer, né, citar alguns requisitos ou uma forma de como isso vai acontecer realmente na prática, quais serão as exigências, como que eu deverei fazer essa solicitação de portabilidade. Mas esse direito existe, eu vou ter o direito de fazer portabilidade, só que a ANPD acho que ainda vai falar como que isso vai ser executado na prática. Nós também temos aí os titulares de dados, têm direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Eu não sei se vocês já observaram que a maioria dos sites hoje das empresas, você vai entrar, aí fica uma caixinha te acompanhando lá, perguntando se você autoriza ou não, se você consente ou não. Não tô falando de política de privacidade, não, tô falando sobre questão de consentimento mesmo, consentir o tratamento de algum dado pessoal. Quando isso acontecer, o correto é que fique ali a opção sim ou não. E se eu clicar no não, qual que é a consequência desse não? O que vai acontecer se eu não autorizar, ali não der o consentimento que você trate esse dado, meu pessoal? Qual que seria, no que vai acarretar essa minha negativa? Por exemplo, eu vou comprar um produto, mas não quero fornecer o meu e-mail. Aí ele pode te informar ali quais seriam as consequências de você não fornecer, o que isso influenciaria no resultado final que você busca ali. Você tem que estar consciente das consequências que você não consentindo vai acarretar. Eles não podem só falar assim, tudo ou nada, ou você consente ou você não tem acesso a nada aqui dessa página, a nada aqui dessa empresa. Não pode ser assim de forma assim, como que eu vou dizer? Tudo ou nada, não pode ser tudo ou nada, tem que ser ou você consente, se você não consentir, você vai sofrer isso, você não vai ter acesso a isso. Então não pode ser algo radical, então você tem que estar consciente do que aquilo vai te acarretar e saber se você está realmente de acordo ou não, consente mesmo ou não. Seguindo, nós temos aí o direito sobre informações das entidades públicas e privadas com quem seus dados estão sendo compartilhados. O que isso quer dizer? Às vezes quando a gente trabalha em uma empresa, ou às vezes quando a gente vira cliente de uma empresa, aquela empresa que a gente está contratando terceiriza alguns tipos de serviço, terceiriza, sei lá, a folha de RH, terceiriza algum serviço que aquela empresa presta, e para isso ela precisa compartilhar ali. Como o exemplo, vamos pegar uma transportadora. Quando você contrata ali, ela precisa, a transportadora normalmente ela terceiriza seu serviço ali, né? Contrata os caminhoneiros, ela é a empresa, mas aí ela terceiriza os caminhões. Então, para que quando eu contrato ali aquela transportadora, que ela faça uma entrega para mim, para que aquela entrega seja efetuada, as minhas informações precisam ser compartilhadas ali com o motorista, com a frota ali, que aquela transportadora terceiriza o seu serviço, para que ela consiga saber quais
qual é o endereço e para que ela consiga também ter acesso ao cupom fiscal, né, para entregar junto com aquela mercadoria que eu estou mandando entregar. Então eu tenho o direito de saber na hora que eu faço ali, na hora que eu contrato o serviço, com quem as minhas informações vão estar sendo compartilhadas. E isso também serve para funcionários. Às vezes eu sou funcionário de uma empresa e essa empresa que eu trabalho contrata em um escritório de contabilidade para rodar a folha de RH, né? Então, ali deve ter, no meu contrato de trabalho, deve ter explícito ali com quem que aquelas minhas informações vão ser compartilhadas, né? Porque lembrando que funcionário também é titular de dados. Os contratos de trabalhos aí das empresas também deverão ser revistos. Então, mesmo aquela empresa que não trate dados pessoais aí de pessoa física, elas têm que se preocuparem ali com os próprios funcionários da sua empresa, porque os contratos com fornecedores, os contratos com os seus funcionários deverão ser revistos para que seja incluso aí a questão de proteção de dados, para que informe ao seu funcionário para que cada dado é solicitado, com quem que aquelas informações são compartilhadas, seja aí com o escritório de contabilidade para rodar a folha de RH, seja com, sei lá, uma empresa de vale alimentação e a empresa contrata uma empresa de vale alimentação e ela compartilha informações do seu funcionário com essa empresa. Então existem várias possibilidades de compartilhamento de dados. E os funcionários também são titulares de dados, então eles também têm os mesmos direitos dos clientes. Todo e qualquer titular de dados tem os mesmos direitos. Então, mesmo a empresa que não vende aí para pessoa física, trabalha aí com dados mais de pessoas jurídicas, ela tem que fazer ali um levantamento dos contratos dos seus funcionários e dos seus fornecedores que fazem aí a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, o tratamento de dados pessoais para que esteja de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e os órgãos públicos também. Os órgãos públicos aí, às vezes, compartilham as nossas informações com empresas terceirizadas. Nós sabemos aí que muitos órgãos públicos contratam empresas para que prestem serviço, sei lá, que seja o serviço administrativo, seja serviço aí de TI, seja aí de serviço de obras. E quando informações pessoais ali dos seus contribuintes são compartilhados com a empresa de fora, isso tem que estar transparente, isso tem que ser informado para o contribuinte ali que isso irá ser realizado. Então nós temos que saber tudo que acontece com os nossos dados pessoais, todo mundo que tem acesso, com quem é compartilhado, quanto tempo aquela empresa, aquela organização, aquele órgão público vai ficar tratando esse dado, se vai ser durante 1 ano, se vai ser durante 5 anos, não sei, nós temos que saber tudo que está acontecendo com os nossos dados pessoais. Quando eu digo nós, estou me colocando no lugar aí de titular de dados, porque em algum momento nós vamos ser titulares de dados, nós não vamos ser só trabalhar para a empresa. Mesmo a empresa, em algum momento ali, o cenário inverte e ela vai ser um titular de dados. Então nós, em todo momento, em algum momento, nós vamos ser o titular de dados e nós temos aí esses direitos de ter o controle, né, de ter aí esse empoderamento sobre o que vem a ser efetuado com os nossos dados. Então, o titular de dados tem uma espécie de empoderamento, tem esse poder aí, esse controle de saber tudo que está acontecendo com suas informações pessoais e dizer o que ele concorda ou não concorda, o que está de acordo ou não está de acordo. Então, hoje era sobre isso que eu queria falar, sobre os princípios, que eu acho assim que é de extremo fundamental para que você consiga aí, iniciar um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você não consegue orientar o seu cliente, a sua empresa, a empresa que você vai trabalhar ali, que você vai prestar consultoria, que você vai ser um DPO, ou você vai prestar uma consultoria jurídica, se você não souber, se você não souber orientar para ele sobre essa questão dos princípios, se você não verificar se o tratamento de dados estão sendo efetuados de acordo com os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Amanhã nós vamos ter aí a nossa última aula da maratona.
nós vamos falar sobre o programa de adequação em si, mas na prática vou mostrar como que funciona um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu espero vocês amanhã no nosso último dia de aula, para que eu demonstre para vocês como que vocês vão aplicar tudo isso que eu já falei, todas essas conceituações, na hora de criar ali, de atuar na prática de um programa de adequação LGPD, na hora de conquistar ali o seu primeiro cliente, como que você terá que fazer na prática para trabalhar com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu espero vocês aí na aula de amanhã, na nossa última aula gratuita, para que você consiga entender um pouco sobre como eu trabalho, como vem a ser Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Então, até amanhã e espero todos vocês aqui.